Bom dia, 38º dia, nosso retiro de quaresma. Seja muito bem-vindo. Estamos já chegando na fase final, nossos 40 dias, mas Deus nos pede mais. Então nós vamos prolongar um pouquinho mais ali na Semana Santa, para a honra e glória do Senhor. O tema que Ele tem para nós hoje é na família, igreja e trabalho. Onde Deus está? Aonde você está, Jesus está com você. Em todos os lugares. Na família, na igreja, no trabalho. Em tudo precisamos ser um exemplo de Jesus Cristo. A passagem vai estar em Colossenses, capítulo 3, versículos 18 até o capítulo 4, versículo 1. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchi os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus. Vinde sobre nós nesse dia, vinde purificando nossos pensamentos, nosso coração, toda a nossa vida. Vinde, o Santo Espírito de Deus, nesse momento, nos revestindo com a Tua sabedoria, para que possamos compreender a palavra de Deus e colocá-la em prática. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Paulo vai nos falar assim: mulheres, sede submissas a vossos maridos, porque assim convém no Senhor. Maridos, amai a vossas mulheres e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, servindo não por motivo de que estáis sendo vistos, como quem busca agradar a homens, mas com sinceridade de coração, por temor a Deus. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor, e não para os homens, certo de que recebereis, como recompensa, a herança das mãos do Senhor. Servi a Cristo, Senhor. Quem cometer injustiça, pagará pelo que fez injustamente, e não haverá distinção de pessoas. Senhores, tratai vossos servos com justiça e igualdade. Sabeis perfeitamente que também vós tendes um Senhor no céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, hoje Paulo vem dar uma exortação para todos nós, em todos os âmbitos da nossa vida, seja qual for a nossa posição, de pais, de filhos, de marido, de mulher, de servo, de empregado, patrão. Tudo ele tem uma orientação para nós. E ele começa falando da mulher se submissa ao homem. Nós precisamos ser aqui na terra uma família do céu. Uma família de cristãos, exemplo de Jesus, Maria e José. Então, mulheres, ser submissa ao seu esposo não é uma humilhação. Hoje em dia, no século que nós vivemos, as mulheres são tão empoderadas, tão independentes, que esquecem da sua essência. Essa submissão é servir com amor ao seu esposo. É saber que ele é o chefe da casa e que devemos e podemos opinar, sim, mas que a decisão cabe ao homem. As mulheres hoje estão muitas vezes preocupadas em tomar o lugar do homem na sociedade, que esquecem de ser elas mesmas. E aí, outras pessoas vão ter que suprir essa lacuna que a mulher tem deixado no seu lar. Mulher, você foi criada com zelo, com a perfeição. Nós, mulheres, somos o aroma da casa. Nós que damos ordem na nossa casa. A mulher, como toma sua postura de esposa, de mãe, ela traz ordem, traz harmonia. Um lar sem uma mulher é terrível. A mulher é que dá essa harmonia para casa.
E ser submissa a um homem deixa de ser um fardo. Mas quando isso cai no nosso coração, quando fica só na nossa razão, a gente começa a levar para o lado da escravidão. Mas não, nós não somos escravas dos homens. Somos submissas, nos colocando e fazendo bem o nosso papel. Da mesma forma, muito mais difícil que ser submissa ao homem, é o homem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Esposo, ame sua mulher. E Cristo amou a sua igreja a ponto de dar a vida por ela. Você tem dado a vida pela sua esposa? Você tem amado ela no seu dia a dia com gestos, com carinho? Você tem escutado a sua esposa? O homem também traz esse equilíbrio para o lar. E o homem, ele é provedor do lar. É uma história mais ou menos assim. O homem traz o alimento, a mulher sacia a fome. O homem traz a roupa, a mulher a transforma em algo harmonioso. O homem dá a casa, a mulher a transforma num lar. Então, o homem, você é o provedor da casa, você é que traz o bem material. E desse material, dessa primícia, a mulher a transformará com o seu zelo, com o seu amor. E não sejam carrascos da casa. Amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo era manso, compassivo, dedicado, zeloso, protetor. Ele não tratava a sua igreja de qualquer jeito. Ame as suas esposas. E sejam o chefe da sua casa. Assumam essa postura de chefe da casa. Se precisar tomar uma decisão, tome uma decisão. Não espere pela sua esposa. Vocês podem conversar e devem dialogar. O diálogo é a base do matrimônio. Mas a decisão principal deve ser sua, como homem e chefe da casa. Aqui também parte para a obediência e a honra aos pais. Filhos, honrem seus pais. Sejam obedientes a seus pais. A palavra fala que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, mas ele deve continuar honrando seus pais. Já não através daquela obediência cega, vamos colocar assim. Mas ele deve honrar, deve cuidar de seus pais, deve amar os seus pais. Seguindo o que São Paulo fala, ouvir tudo e ficar com o que é bom. Jamir veio falar aqui no seu livro, tudo se torna simples e pacífico quando alicerçado no amor. O segredo para a gente conseguir vencer tudo isso, ser um bom esposo, um bom filho, um bom pai, é através do amor. É ser alicerçado no amor. E Paulo continua sua exortação, dizendo, pais, não irriteis vossos filhos. Muitas vezes a gente quer pegar no pé dos nossos filhos por tudo e por nada. Pelo nosso medo de que eles se percam, que eles se desviem, a nossa boa intenção de educá-los. Mas deve existir com nossos filhos o diálogo também. Devemos aprender a ouvir os nossos filhos, a ouvir aquilo que eles necessitam. E nesse ouvir, guiá-los pelos caminhos do Senhor. Escutem seus filhos, deixe que eles falem. Muitas vezes nossos filhos vêm conversar com a gente já vai brigando, já vai xingando eles. Escutem. Tentem compreender os seus filhos, compreender as suas necessidades. E depois dê a direção certa. Ouvir o seu filho não quer dizer que você vai ceder a tudo o que ele quer. Quando nós amamos os nossos filhos, nós não damos tudo o que ele quer. Nós precisamos saber dizer não. Mas o saber dizer não é xingando, ofendendo. Quando necessário, sim, corrija. Mas primeiro de tudo, escutem. Dialoguem. E depois se ponha na sua posição de pai. Que seu sim seja sim e que o seu não seja não. E aí entra algo muito importante também entre o esposo e a esposa. Se o esposo fala não, esposa é não.
Nós não podemos entrar em contrariedade. Às vezes o esposo fala não e a esposa vê que não é bem assim. Espere, lá no particular, só vocês dois conversem, entendam por que deve ser sim, por que deve ser não. E depois retomem a decisão se for necessário. Mas não briguem na frente dos seus filhos. Não tirem a autoridade um do outro na frente dos seus filhos. Isso é muito importante. E como pais, nós precisamos ter autoridade e não ser autoritários. Nós precisamos ser a base de confiança dos nossos filhos, senão eles vão buscar essa confiança lá fora. E lá fora, com certeza, é um caminho que vai lhes afastar de Deus. Eu e você podemos levar nossos filhos para Deus. Mas precisamos saber conduzir da forma certa, na autoridade de Jesus, e não no autoritarismo do mundo. A melhor herança, a maior herança que eu e você podemos deixar para nossos filhos é a fé. Não é o celular de última geração, não é a roupa da moda, não é o tênis de marca, é a fé. Você tem deixado a herança da fé para os seus filhos? Isso é o que vai permanecer com eles para o resto da vida. E aqui Paulo continua, agora trazendo a questão dos servos, sejam obedientes a vossos senhores. Os servos a gente pode ver como um empregado hoje. Empregado, seja obediente ao vosso patrão. É uma forma de providência de Deus na sua vida. Nós precisamos servir no nosso trabalho, na nossa casa, aonde for, como estamos servindo a Cristo, como se fosse a Cristo. Servir com zelo, com dedicação, com amor. Dê o seu melhor. Por mais que o outro dê o pior para você, você dê o seu melhor. Cada um dá aquilo que o seu coração está cheio. Se você dá o pior de você para o outro, quer dizer que o seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de rancor. E Deus é amor, então Deus ali não está. Dê amor. Jesus nos ensina isso, mesmo diante das afrontas, mesmo diante das dificuldades, dê amor. E aqui ele também traz um alerta ao patrão. Sejam justos, sejam honestos com os seus funcionários. Tratem com amor, como Cristo tratava todos com amor. Já me fala, tanto patrão ou coordenador, empregado ou servo na igreja, façamos para o outro como que para Deus, para em tudo lhe agradar. Façamos tudo para agradar a Deus. E Deus, como falou lá para o ladrão arrependido, no alto da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tudo nos leva ao paraíso quando fazemos tudo com amor. Primeiro, precisamos nos arrepender, como o ladrão se arrependeu das suas atitudes. Segundo, precisamos pedir perdão. Quando o ladrão fala para Jesus, Senhor, lembra-te de mim no teu reino, é uma forma dele pedir perdão ali. E o perdão acontece também no sacramento da reconciliação, na confissão ao sacerdote, que ali é persona Cristo. Depois, seguir a Cristo. Fazer a vontade de Jesus na minha vida e na tua vida. E a nossa recompensa é o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, diz o Senhor para mim e para você hoje. Mas para estar no paraíso precisa morrer. Então, meu irmão, que possamos hoje morrer para a nossa vontade, para no dia da nossa morte física ou no dia da vinda gloriosa do Senhor, possamos estar com Ele no paraíso. Amém? Como desafio hoje, eu te convido a ter mais zelo no seu servir,
no seu servir ao esposo, à esposa, aos filhos, aos pais, ao trabalho, que possamos agradar os nossos. Seja com uma comida bem feita, com um carinho, com zelo, ser mais amoroso, mais paciente, mais compreensivo, que possamos ser mais zelosos uns com os outros. Oremos. Senhor, que eu possa viver o meu relacionamento familiar, meu servir na igreja e meu trabalho com o coração sempre em sintonia com o teu, para que eu não peque contra meus irmãos e nem te desagrade. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.